Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos do Mensagens de Vida e do Eternidade Passada. Essa é a parte 2 do vídeo Família Celestial. Vamos continuar revendo o texto, onde nós temos aqui alguns versos bíblicos. Então, se você puder anotar os textos, é bom para você poder meditar depois, né? Você lê com calma. Vamos começar então, irmãos, por Mateus 12, 31, tá? Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra Aruach não será perdoada. Esse versículo faz conexão com Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Então, a desobediência à mãe que ele se refere é a mesma blasfêmia. Entenda. Provérbios 30, 17 diz que aqueles que zombam do pai e desprezam a mãe, eles terão os olhos arrancados e serão comidos pelos filhos das águias. Não significa que uma pessoa, literalmente, por desobedecer o pai e a mãe, será atacado por águias ou por corvos. Não significa isso, ou seja, está sendo usado aqui uma sabedoria antiga que transmite a informação por meio de símbolos e figuras. Então, dentro dessa linguagem, o que Provérbios 30, 17 está falando? Que aquele que blasfemar contra a mãe não será perdoado. Por quê? Terão os olhos arrancados, serão devorados pelos filhos da águia. Está falando do dia do juízo, está falando de anjos que operam juízo. Serão devorados pelos filhos da águia, tá? Vamos ler aqui, daqui para diante. Deus perdoa o que blasfêmia na ignorância. 1 Timóteo 1,13 diz assim: a mim, o que noutro tempo era blasfemo e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Na incredulidade. Então, sim, tem pessoas que na ignorância e na incredulidade blasfemam, sim. Blasfemam contra o Pai, blasfemam contra o Filho, blasfemam contra o Espírito. Na ignorância e na incredulidade. Assim como o apóstolo Paulo, essas pessoas sim podem receber o perdão do Pai. Entende? Na ignorância e na incredulidade, não aquelas que de fato entendem e ainda assim desafiam a verdade, sabe? É complicado. Então vamos lá. Os Coríntios 11, verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Então tem toda uma questão aqui daquela época própria em si, tá? Sobre a questão do véu. E existe uma questão espiritual e profunda por detrás do véu. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que Deus deu o cabelo justamente para mostrar esse véu. Deus deu o cabelo para a mulher para ficar como um véu sobre a mulher. Por isso que muitas pessoas não entendem por que a questão da nossa mãe ela está meio que escondida nas entrelinhas da palavra, por causa desse véu.
Entende? Existe um véu. Por isso que ele fala, ele coloca aqui que é como um sinal, inclusive, para os anjos. Tem uma questão literal e tem uma questão espiritual. Por isso ele amplia dessa forma o entendimento, tá? Aqui tem algumas informações interessantes, que eu vou inclusive deixar aqui. Os cabelos também podem expressar a cultura de um povo e até revelar a posição ou situação social em algumas sociedades. Na Índia, as jovens e casadas separam os cabelos com a risca ao meio, átono em um coque, na nuca. Os mitos e histórias religiosas são praticamente unânimes ao apontar os cabelos como símbolo da força ou arma de sedução feminina. Então existe toda uma questão cultural também, né? Cultural, religiosa, sobre a questão do cabelo, o véu, né? Que nós lemos lá em 1 Coríntios, tá? Aqui nós podemos ter uma ideia mais geral do que significa isso também em outras visões, tá? Em outras culturas e em outros tempos. Vamos ler aqui? Deixa eu marcar pra gente não se perder na leitura. Por isso, penteados, texturas e cores sempre foram estigmatizados. O loiro na Grécia Antiga, por exemplo, era a cor das prostitutas. O ruivo, símbolo de vilões e bruxas na Europa medieval. Na Idade Média, os cabelos soltos, como a palavra sugere, distinguiam as solteiras das casadas. Passaram a ser a marca da pecadora e da adúltera. Todo esse misticismo em torno do cabelo feminino contribuíram para a perseguição e opressão que as mulheres sofreram nesse período. Os cabelos também podem expressar a cultura de um povo e até revelar a posição ou situação social em algumas sociedades. Em grupos africanos de tradições bem enraizadas, por exemplo, a forma de arrumar os fios revelam a condição feminina. Assim, é possível diferenciar a mulher que acabou de menstruar da que se casou recentemente, acabou de dar à luz, divorciou-se ou ficou viúva, olhando apenas o tipo de penteado. Em outros grupos, para expressar o luto, as mulheres devem raspar a cabeça. Entre os fenícios, aquelas que recusassem submeter-se ao ritual deveriam se oferecer como prostitutas no templo. As viúvas indianas, por sua vez, perdem os cabelos, as joias e passam a vestir-se envoltas apenas em um pano branco sujo, símbolo da interrupção da vida sexual e do voto de pureza. Em determinado ponto da história, encurtar os cabelos, pelo menos no caso das mulheres, também envolvia questões legais. Para fazer um simples corte, as mulheres que viveram no período colonial nos Estados Unidos dependiam de autorização dos maridos. O estado de Michigan tinha até uma lei para impedi-las de aparar as madeixas sem o consentimento do marido e, em Massachusetts, puritanos ingleses impediam o corte curto e descoberto. No Japão, da dinastia Meiji, de 1869 a 1912, as leis e proibições eram semelhantes. Veja como essa questão do cabelo é algo bem ligado intrinsecamente, sabe, emaranhado nas culturas das pessoas. Você percebe? Todas as culturas, todos os povos, eles têm uma sistemática com relação ao cabelo, eles dão uma importância, eles veem um determinado valor nessa questão do cabelo. Por quê? Porque existe algo espiritual por detrás do cabelo. Vamos ver aqui.
Em um passado não tão distante, também é possível observar como os cabelos diziam muito sobre os costumes e comportamento de uma época. Nas fotos de nossas bisavós ou avós, por exemplo, é comum observar que aparecem com os cabelos presos, divididos meticulosamente ao meio, com tranças enroladas em um coque, em sinal de retidão e de bom caráter das senhoras e matriarcas. Bem, você percebe que sim, o cabelo, ele fala muito, muito. Ele fala muito. E é de fato algo muito importante, tá? Então existe sim uma questão muito profunda e espiritual por detrás da questão do véu, tá? Porque o cabelo foi dado para a mulher como sendo um véu. Então existe uma questão muito espiritual e muito profunda por detrás disso, tá? Bom, meus irmãos, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Foi a continuação do vídeo Família Celestial, tá bom, meus queridos? Então fiquem todos na paz do Eterno e até o próximo vídeo. Shalom, shalom.